Muito bem, mulheres abençoadas de um lugar em Betânia. Chegamos no áudio 6, episódio 6 aqui, dos Lázaros da Alma do módulo 3. Chegamos, podemos dizer que até o último encontro nós estávamos na parte 1. Agora nós vamos para a parte 2 desse módulo. Por quê? Porque agora Lázaro já ressuscitou. E agora todos querem ver Lázaro. Porque depois da ressurreição, algo mudou no ambiente. E você pode meditar e estudar João capítulo 12, verso 9, que diz: uma grande multidão soube que Jesus estava ali. E não foram só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Vamos orar? Ah, Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado por essa mulher que está aqui. Essa mulher, Deus, que decidiu que ela não quer mais viver como antes, ela quer aprender de ti, ela quer aprender da tua palavra. Ela quer ser alguém, Pai, que vive o milagre, que está vivendo de forma desatada e que quer ser testemunho, Pai. Fala ao coração dela, Senhor. Fala ao coração dela. Revela a tua vontade, Espírito Santo, que não seja só um áudio, um vídeo do YouTube, mas que seja presença real, mudança verdadeira, ressurreição, desatamento, Pai. Que seja vida para essa pessoa, Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa aqui para mim o seu comentário de como que está sendo esse discipulado para você. Eu gosto muito de ler os comentários, né? Talvez você fica meio receosa de escrever, mas escreve. Compartilha comigo que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração. Na descrição do vídeo nós temos o grupo do WhatsApp, todos os nossos grupos, e você pode entrar. Você também pode compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Assim você me ajuda também a alcançar outras vidas. Veja bem, depois da ressurreição, algo mudou no ambiente. João 12, 9 diz: uma grande multidão soube que Jesus estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Percebe isso? As pessoas, elas não foram apenas por Jesus, elas foram para ver Lázaro. A vida restaurada agora se tornou um testemunho público. Lázaro, ele não estava pregando, não estava fazendo discurso, não estava numa plataforma, num altar, né? Não estava em vários ministérios, não. Ele apenas estava vivo, vivo. E isso já bastava. Ele estava vivendo, ele estava vivo. Talvez você ainda não tenha percebido, mas quando Deus começa a restaurar a tua identidade, isso fica visível. Fica visível na postura, na forma de responder, na sua paz, na sua maturidade e na sua decisão de não voltar mais para aquele ambiente, aquele lugar que te destruía. E isso gera movimento. Algumas pessoas se aproximam, outras observam em silêncio, outras se incomodam, mas ninguém fica indiferente. Porque a sua restauração não é apenas sobre você, ela é sobre o impacto que a sua vida terá. E aí, aqui existe algo muito forte. Lázaro, ele não precisou provar nada, porque ele era a prova. E talvez, minha querida, você tenha passado anos e mais anos tentando se explicar, tentando justificar a sua dor, tentando mostrar o que estava bem, tentando mostrar as coisas ou justificar ou explicar de você mesma, a partir de você mesma. Mas é importante você entender que quando Deus te levanta, não é necessário convencer.
porque a vida fala. A ressurreição, ela é pessoal, mas ela se torna um testemunho público. Eu uma vez ouvi um pregador falando há muitos anos atrás, e ele dizia assim, que quando ele precisou de um grande milagre, eu nem me lembro qual era o milagre que ele precisava, mas eu guardei comigo essa frase. Ele dizia assim: o milagre vai ser meu, mas a glória vai ser tua, Jesus. Então, quando um milagre acontece na sua vida, como Lázaro, né, que foi ressuscitado, o milagre era dele. Ele teve vida novamente. Quando você é curada, restaurada, transformada, o milagre vai ser teu. Mas a glória é do Senhor. Ninguém pode roubar o lugar dele. E você não precisa fazer muita coisa, não. Você não precisa convencer ninguém, porque a sua vida vai falar. E a ressurreição pessoal, ela se torna esse testemunho público. E aqui eu quero fazer uma pergunta importante para você. Você está pronta para viver de forma coerente com aquilo que Deus fez em você? Você está pronta para responder com coerência aquilo que o Senhor fez em você? Porque ser restaurado é lindo, é maravilhoso, mas sustentar essa nova identidade exige maturidade. É você entender que não foi por você mesma que as coisas aconteceram. Porque o milagre é teu, mas a glória é dele. As honras são para ele. Porque você por si mesmo não conseguiria. Então, você precisa sustentar essa nova identidade com maturidade. E é exatamente por isso que muitas mulheres vivem momentos espirituais fortes. Nossa, foi um mover, foi um derramar, foi tremendo, né? Mas só naquele momento. E o Senhor não é um Deus de momento, de visitação. Ele é um Deus de morada. E muitas mulheres, elas passam por isso. Vivem momentos espirituais fortes, mas depois voltam para os mesmos ciclos. Voltando a reagir da mesma forma. Voltando a se diminuir. Voltando a aceitar padrões antigos. Voltando a se anular para ser aceita, trocando o serviço por afeto. Muitas vezes, por carência, a gente quer fazer para ser aceito, para ser visto, para ser amado. E aí eu digo para você algo que eu sempre digo: relacionamento é sintoma, identidade é raiz. É por isso que na nossa jornada da terapia da alma cristocêntrica, a gente tem esse processo estruturado de restauração da identidade feminina, embasada em Cristo. Não é para você desabafar só. É uma caminhada organizada, aonde a gente tem ciclos de 12 semanas, aonde a gente trata a raiz das feridas e não só os sintomas. E ao longo dessa jornada, a gente separa a história da identidade. A gente identifica mentiras que foram formadas pela dor. Quantas mulheres que vêm até a terapia online, da terapia da alma, que elas acreditam nas mentiras que ouviram desde a infância. E isso criou nelas dor. E essas mentiras muitas vezes governam as suas escolhas, governam as suas decisões e as suas ações e reações. É por isso que na jornada a gente filtra os pensamentos pela verdade, a gente submete as emoções ao governo de Deus e aprende a se posicionar de forma prática. Porque a gente não quer apenas um momento de cura, mas a gente quer consolidar a sua identidade. Essa jornada ela é para mulheres que amam a Deus, mas que muitas vezes se sentem emocionalmente exaustas, que vivem repetindo padrões e quando vê já fizeram.
e choram, se arrependem, se cobram por conta disso. Mulheres que querem maturidade espiritual e emocional. Se você sente que Deus começou algo em você, mas você quer sustentar essa nova fase com estrutura, com maturidade, você pode me chamar no WhatsApp. Os links estão aqui dos nossos grupos. Você entra, você vai ver quem é a administradora, que sou eu, e você pode me chamar. Ou se você já faz parte dos nossos grupos, você sabe o meu WhatsApp. Porque quando a gente olha para João 12, a gente entende que a multidão foi ver Lázaro. Não porque Lázaro era perfeito, mas porque Lázaro estava vivo. E talvez você ainda esteja em processo, mas você já não está mais no túmulo. E isso já é testemunho. Então não esconda o que Deus fez. Não volte para a sombra por medo de exposição. Não diminua a sua transformação para caber no desconforto dos outros. Você não é mais a mulher do túmulo. Você é a mulher que ouviu a voz. E agora a sua vida, as suas atitudes, ações, reações, fala. Tudo fala. Que você possa orar comigo nesse dia de hoje e dizer assim: Jesus, obrigado, Jesus, porque o Senhor me chamou para fora. Obrigado, Senhor, porque há vida novamente. Ensina-me a viver de forma coerente com a nova identidade, Jesus, que eu recebi. Me dá, Senhor, maturidade para sustentar aquilo que o Senhor já começou. Que a minha vida ela seja testemunho e não discurso. E que tudo que o Senhor fez em mim aponte para o Senhor, ó Pai. Porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. E eu quero viver a tua vontade sobre a minha vida. A tua vontade, Senhor. Diga para ele. A tua vontade, Senhor, sobre a minha vida. Ah, Jesus, porque quem foi levantado por ti, Senhor, não vive mais escondido, não vive mais querendo se esquivar. Nós queremos sim viver a tua vontade, Pai, para a nossa vida. É o que nós te pedimos, Espírito Santo, e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respira bem fundo e diga amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se for preciso, escuta novamente. Respira fundo, peça para o Senhor te mostrar aquilo que precisa mostrar. E nós nos encontramos aqui na sexta-feira. Compartilha o máximo de pessoas que você puder. Seja esse canal de bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus.